2 Samuel, capítulo 19. Já agradeço o convite do pastor José, missionária Nilza. Deus abençoe cada um dos amados aqui presentes. 2 Samuel, capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 ao 8, que tem como título O Luto de Davi. 2 Samuel 19 diz assim a palavra de Deus. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! E então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que, se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento. Amados, hoje nós vamos falar a respeito do luto de Davi. Nós estamos diante de uma situação extremamente delicada. Quem já perdeu alguém sabe o que é, como é difícil perder alguém que nós amamos. E os dias maus também vêm, mesmo para um homem segundo o coração de Deus. O luto de Davi está relatado aqui no capítulo 19, mas antes de focarmos no capítulo 19, nós vamos falar sobre o capítulo 18, que é onde se desenrola a batalha que culminou nesse luto, a perda de um filho por parte de Davi, para que a gente possa entender essa dor. Primeiramente, eu quero dizer que Davi ele teve um filho, dos vários filhos que ele teve um filho terrível chamado Absalão. Absalão era um cara que era bonito, aí ele fala que ele era um cara alto, inteligente, porém ele era mau caráter. A Bíblia fala que... Porção dobrada, né? Água com força. Absalão era um homem que não tinha temor a Deus. Ele não gostava do pai Davi e não gostava de Deus, o que ele gostava era de poder, né? A vaidade. E a Bíblia fala que houve uma época em que Absalão ele se rebela contra o pai Davi, e nesse momento nós vamos ter dois povos diferentes. De um lado, Absalão, que se torna o novo rei de Israel, porque Absalão vai conseguir tomar o trono do seu pai Davi. Então agora o povo de Israel vai ser liderado por Absalão, é o novo rei. E do outro lado nós temos o rei Davi com o povo de Davi. Porque no momento em que Absalão consegue usurpar o trono, parte do povo de Israel não aceita Absalão como rei. E essa parte permanece com Davi. Eles deixam isso bem claro: Davi, você é o nosso rei, né? A gente não tem nada com Absalão, nós temos com você e queremos ser liderados por você. Então nesse momento nós temos dois povos, né? O povo de Israel com Absalão e do outro lado o povo de Davi com Davi, certo? O texto vai nos dizer, amados, que vai ter uma batalha entre esses dois povos. E Deus não está mais com Israel, Deus está com Davi. E grande vai ser a queda de Israel, porque optaram por um rei soberbo, arrogante, rebelde, né? A vitória vai ser daqueles que estavam com Davi. E o problema é que de um lado nós temos Davi e do outro lado o filho de Davi. Então para muitos é só mais um líder, é só mais um inimigo. Agora imagine você que é pai, você que é mãe, ver do outro lado que o inimigo do outro lado é o seu próprio filho. Essa
é a situação que Davi estava enfrentando. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Que situação terrível, difícil, delicada, porque é um homem terrível. Se Absalão tivesse a oportunidade de matar Davi, ele matava. Não há sombra de dúvida sobre isso. Mas Davi não tinha essa concepção, né? O amor de pai, às vezes o nosso amor por alguém faz a gente ficar cego e não conseguir ver a maldade, né? Você não consegue ver a falsidade quando você gosta, você não consegue ver o fingimento, você quer acreditar, você cria na sua mente, não é bem assim, né? E Deus contemplando a maldade do outro lado. E é por isso que tem horas que Deus vai intervir, porque tem coisas que tem que ser Deus e não tem que ser você. Porque se fosse você, não conseguiria, né, fazer aquilo que tem que fazer. Então nós estamos diante de um texto muito difícil. Eu quero começar dizendo, meus queridos, que primeiramente, Davi ele tem uma passagem culpa. A gente vai dividir esse texto em 3 partes, essa pregação em 3 partes. Primeiro, o que acontece até o luto, depois a posição de Davi que é errada e depois também a posição de Davi que é certa. Em parte ele estava certo e em parte ele estava errado. Vamos destrinchando isso ao longo da mensagem. Primeiramente, meus queridos, eu quero destacar que, de certa forma, o que está acontecendo aqui, essa guerra, foi fruto da plantação de Davi. Eu já preguei aqui nesse ministério a respeito do adultério de Davi. E quando Davi ele comete um adultério, que foi algo terrível, né? Ele começa a se envolver com uma mulher casada, ele engravida essa mulher casada, ele planeja a morte do cara, que era um homem de Deus, Urias, né? Urias morre, né? Deus não ia deixar barato. E Deus disse o quê? Que a espada não sairá da sua casa. E aquilo que Deus fala, Ele cumpre. E nem toda profecia é só de vitória. E a gente planta aqui e a gente colhe. Tem coisa que a gente planta que é terrível, mas olhe para a plantação, né? Deus é justo. Você plantar, você vai colher. Davi plantou algumas coisas terríveis. E aqui é um dos momentos de colheita, né? Se você causou dor em alguém, lá na frente alguém vai e causa dor em você. Então isso aqui também é fruto de plantação. Perceba que Davi não queria que Absalão morresse. O texto vai nos dizer que Davi ele começa a organizar o exército à batalha e ele divide o exército em 3 tropas sobre a liderança de 3 comandantes: Joabe, Abissai e Itai. E o exército começa a sair em frotas de 100 e de 1000 rumo a uma batalha contra a nação de Israel, agora liderada por Absalão. E nesse momento de saída, Davi ele fala para os comandantes e todo o exército e todo o povo ouviu isso, dizendo: olha, por amor de mim, não façam mal a Absalão. Esse é o pedido dele. Essa é a vontade dele. Mas não era a vontade de Deus. Perceba que às vezes o melhor para nós nem sempre é o que nós queremos. Às vezes nós queremos uma coisa, mas Deus quer outra. Nós pensamos que aquilo que nós queremos é o melhor e Deus está dizendo: não é o melhor. Glória a Deus. Você está querendo se iludir, se enganar que isso é o melhor, mas não é o melhor. Aleluia. E o texto vai nos dizer, amados, que Davi ele organiza a tropa e ele quer ir. E naquele momento, os próprios comandantes barram ele: Davi, não é bom você ir. Isso aqui não é para você. E eles começam até a exaltar Davi, dizendo: olha, Davi, se a gente perder a guerra, eles não vão se importar. Ainda que eles matem metade da gente, não vão se importar. Mas você, Davi, você vale por 10.000 homens. Olha a honra, né, que eles davam para Davi. Enquanto o outro estava lá desonrando, olha como esses homens amavam a Davi. Imagine você ouvir isso: olha, você vale por 10.000 pessoas. Se morrer 10.000 é a mesma coisa que morrer você. Não vá. Fique na cidade, nos dando um apoio, e nós vamos para a guerra. Há quem entenda que possivelmente eles pensaram que os sentimentos de Davi poderiam atrapalhar, porque muitas vezes os nossos sentimentos atrapalham as nossas tomadas de decisão. E eles podiam achar que Davi, por ser idoso, também não seria bom, né? Há tempo para tudo, né? O idoso ele tem mais sabedoria, mas ele também perde um pouco do vigor. Então não é bom estar numa guerra, né? Deixa para os mais jovens, né? Que tem um treinamento e tal. Há tempo para tudo. Fique daí dando ordens, comandando, né? Não era bom, seria difícil, né? Defender uma pessoa idosa, né? No meio de uma guerra onde ninguém está nem aí para ninguém. O texto vai nos dizer, meus queridos, que ali ele não vai. Porque tem guerra que não é para nós, certo? Tem guerra que a gente não enfrenta. Tem guerra que a gente tem que abrir mão dela, né? É como, por exemplo, um pastor que adoece por uma ovelha rebelde,
né? Você insiste, você fala, você aconselha, né? Você se preocupa mais com a pessoa do que a própria pessoa, e aquilo vai te corroendo. Então você tem que deixar, olha, eu fiz minha parte, agora eu vou orar por você, né? Cada um sabe o que faz a sua vida. Pastor não obriga, pastor mostra o caminho, né? Cada um segue se quiser, também não vai perder a saúde emocional se desgastando, né? Ou como uma pessoa que fica insistindo para ganhar reconhecimento de quem não reconhece. Tem gente que vive a vida assim, né? Ah, meu pai não me reconhece, minha mãe não me reconhece, eu faço isso, eu me formei, e eu dou isso, eu dou aquilo. Está perdendo seu tempo. Tem pessoas que não vão nos reconhecer, não vão nos valorizar. Corra para as pessoas que te valorizam, né? Faça o seu melhor para Deus. A Deus a honra. Agora Ele está aí, botando comida na sua mesa, te vestindo, né? Te honrando, né? Tem gente que passa a vida esquecendo de quem honra e vive focando em quem não honra, né? É o caso dos amores não correspondidos também, né? Tem gente que insiste por uma pessoa que não te quer. Deus tem uma pessoa que possa querer você, né? Não vale a pena a pessoa se desgastar. O texto vai nos dizer, amados, que a guerra começou. Absalão estava montado na sua mula, e o texto fala que Absalão, montado ali naquele equino, ele passa debaixo de uma grande árvore, e Absalão fica preso à árvore pela cabeça, pelos cabelos. Para quem não sabe, Absalão ele tinha um cabelo imenso, né? Uma vez cortado o cabelo dele, o peso era 2 quilos e algumas gramas, era algo assim fora do normal, né? Cabelo grande, né? Significava honra naquela coisa toda. Diziam que o cabelo dele era muito bonito. E aquele cabelo gigante também era motivo de orgulho para ele, né? Ele se orgulhava de ter esse cabelo. E o texto fala que ele estava passando debaixo de uma árvore e ele ficou preso pela cabeça. A mula foi-se embora e ele ficou ali preso. Diz a palavra de Deus, entre o céu e a terra. Não conseguiu se soltar. Perceba que nesse momento, amados, Deus ele já estava trabalhando, né? A gente sabe que muitas pessoas vão brigar, né? A gente vê aí no mundão, às vezes quando uma mulher briga com a outra, a primeira coisa que faz é agarrar nos cabelos, né? E aqui Deus parece que agarrou nos cabelos dele, né? A briga começou assim, ó, vou pegar você pelo cabelo, né? E ficou ali levantado, alçado. Como eu falei, esse cabelo era motivo de orgulho. Olha que interessante, o cabelo de Absalão era motivo de orgulho para ele, e Deus prendeu ele pelo cabelo. Por quê? Porque Deus abate você pelo orgulho. Cuidado para não ficar soberbo, né? Ah, eu me exalto porque eu tenho isso. Deus pega isso e acaba com você, destrói você, né? Ah, eu tenho muita saúde, perde a saúde, né? Ah, eu tenho um carro, o carro quebra. Cuidado, né? Com orgulho, porque Deus ele pode abater você justamente naquilo que você se exalta, naquilo que o nariz fica empinado. Perceba que o texto fala que Absalão ele se encontra com os soldados de Davi. É por isso que ele ficou desnorteado. Imagine você numa guerra e de repente o chefe dos seus inimigos se depara com você, né? Ele ficou apavorado e saiu de todo jeito. Nisso que ele saiu de todo jeito, ele ficou preso. Eu quero dizer, meus queridos, que Deus ele pode colocar o inimigo na sua mão. O exército de Davi não foi atrás de Absalão. Absalão que veio até Davi sem perceber. Deus ele pode colocar o inimigo na sua mão, né? Ele pode colocar aquela causa na sua mão. Ele vai chegar até você algo que você precisa para resolver. E o texto falou que ele ficou pendurado enquanto a mula foi-se embora. A mula não esperou ele. A mula não retornou. Parecia que ela se livrou de um fardo. Estou livre. Né? Me livrei, vou embora, até que enfim, né? Acho que até a mula estava se livrando de algo naquele dia, né? Deus ele sabe trabalhar. O texto vai nos dizer, amados, que Joabe então ele fica sabendo que alguém viu que Absalão estava preso e foi contar ao comandante Joabe. Então Joabe disse, por que você não matou ele? Você viu ele e não matou ele? E o cara respondeu, não, eu ouvi quando Davi disse que não era para matar. E se Davi depois soubesse que eu matei ele, ainda que me dessem 1000 peças de prata, eu não faria isso. E Joabe falou, cara, eu ia te dar um monte de prata e um cinturão de guerreiro. Por que você não matou ele? E o cara insistiu, não, eu não mataria. Então Joabe disse, eu não vou mais perder tempo com você. Joabe foi lá e o próprio Joabe matou o cara. Aqui, meus queridos, eu entendo que a gente não pode perder tempo com certas pessoas. Porque tem pessoas que não fazem o que tem que fazer e ainda atrapalham você de fazer o que você tem que fazer. Né? Cuidado com gente que é um atraso de vida. Né? Você tem algo a fazer.
E se você ficar perdendo tempo com alguém que não faz, esse alguém já não faz, você também não faz. Tem gente que não busca a Deus e não quer deixar você buscar. Tem gente que não avança na vida e você também não avança. Não perca tempo com gente que tem a oportunidade de desperdiça. Cara, está numa guerra. O inimigo estava lá, ó, preso pelo cabelo. Era só chegar e pronto. E a pessoa desperdiça. Conversa e não realiza. Tem pessoas que criticam dizendo por que Joabe matou se isso era contrário à vontade expressa de Davi. Primeiro, a Bíblia diz que mais importa agradar a Deus do que a homem. Ele entendia que essa era a vontade de Deus. Ah, mas Davi é o meu rei. Ah, mas Davi é um homem de Deus. Cuidado, às vezes a gente está querendo agradar mais o homem do que a Deus. Primeiro Deus, né? Ah, mas se eu não for naquela festinha lá da minha família mundana, eles vão ficar chateados. Espera aí, e a Bíblia não fala da mesa dos escarnecedores? Será que é para você estar lá no ambiente onde fala palavrão, onde é música mundana, onde é gente sensualizando diante do seu marido, né? Aonde tem cerveja, será mesmo? Primeiro Deus, meu filho. Ah, mas eu vou ficar chateado. Melhor ele do que o Espírito Santo de Deus com você. E aqui eu não estou pregando religiosidade, né? Você tem que amar a sua família. Mas entenda que temos que amar a Deus em primeiro lugar. Por que Joabe matou? Às vezes tem gente que decide na emoção e não no bom senso. Davi poderia estar emocionado, é o filho dele, é a emoção. Mas o bom senso de quem está fora vê melhor. Davi não tinha condição de decidir porque é o filho dele. Às vezes você não está vendo com clareza porque é seu filho. É você que está envolvido. Quem está fora consegue ver melhor. Eu falo isso por mim. Eu já recebi conselhos de amigos que estavam por fora e eles tinham uma condição de ver porque eles não estavam envolvidos. Eu louvo a Deus por esses amigos, porque realmente eles tinham um bom senso que me ajudou a resolver certas situações. O texto vai nos dizer, amados, que ali eles mataram Absalão. Isso teve um lado positivo. Absalão era um cara horrível, era como se fosse um ditador. Imagina alguém que tem prazer de matar gente inocente. Então, se você mata esse cara, você salva uma população, né? Porque ele é mau, porque ele é cruel, ele não se importa com ninguém. Então, você mata, você arranca o mal pela raiz, né? Você corta o mal pela raiz. E aqui estaria livrando Davi de um perigo que ele não via, porque Davi queria ver do modo dele, mas ele não enxergava com clareza. Às vezes, Deus está livrando você de você mesmo. Ah, mas eu queria fazer isso, não deu certo. Deus tomou uma decisão no seu lugar, porque a sua decisão ia dar errado. Você estava entrando numa situação que ia ter consequências negativas, dolorosas para você. Deus chega lá e impede, por amor a ti. É que nem quando Ló estava demorando a sair de Sodoma e Gomorra. Eu ia falar que o anjo pegou a força, Ló pela mão, as duas filhas dele e a esposa. Deus fala bem assim, porque Deus teve misericórdia. Que bênção, né? Estava quase morrendo no fogo e enxofre, Deus pegou a força. Vai sair, porque eu te amo. E eu não vou deixar você morrer. Né? Isso aqui é para eles que não querem nada comigo. Para você eu tenho salvação. Para você eu tenho uma segunda chance. Então, às vezes, as pessoas só olham com bons olhos, não conseguem enxergar a maldade, como era o caso de Davi. Isso vai nos dizer que agora Joabe ele toca a trombeta, que era um toque para avisar o povo de Davi que não precisava mais perseguir o povo de Israel. Eles mataram em torno de 20 mil homens do povo de Israel, e eles também pegaram o corpo de Absalão, jogaram num fosso, uma fossa na floresta, e cobriram de pedras, porque essa era a forma que eles enterravam bandidos, criminosos, né? Perceba que tinha até uma forma desonrosa de você desonrar esses caras na hora da morte, né? Não trouxeram para casa, embalsamaram, uma coisa bonitinha para todo mundo ver, não. Jogaram lá como se esse cara aí é um criminoso. Ele mata gente inocente. Ele se levantou contra o próprio pai Davi, que é o homem de Deus, nosso rei, né? E eles deram esse fim a Davi, como fizeram também em outras partes da Bíblia. O texto vai nos dizer, amados, que agora aparece um cara chamado Aimás, filho de Zadok. Esse tal de Aimás, ele vai pedir para o comandante Joabe permissão para voltar até a cidade e contar para Davi o que aconteceu. Só que Joabe não quer que ele vá. Joabe começa a dizer que não é para ele fazer isso, que tem outra pessoa, que não é o momento, que ele não vai receber recompensa por causa desse envio, dessa mensagem, que hoje é um dia doloroso para o rei, porque ele perdeu o filho. Porém,
Aimás insiste em levar essa mensagem. E o texto vai nos dizer, amados, de tanto Aimás insistir, né, nesse momento, Joabe ele manda que o etíope fosse levar a mensagem. O etíope sai primeiro, né, em direção a Davi para contar para Davi que o exército de Davi venceu a guerra e que Absalão morreu. E nisso, Aimás está ali insistindo com Joabe e Joabe permite. Tá bom, quer ir? Vai. Né? É que nem um pai, quando o filho insiste muito, o pai não está muito com vontade de fazer, né? Mas insiste tanto, quer saber? Tá bom, pode ir, me deixe em paz, né? E o texto fala, meus queridos, que Aimás vai correndo. E ele corre tanto que ele ultrapassa o etíope. Olha que interessante. Quem saiu primeiro? O etíope. Aimás saiu depois. Mas ele queria tanto ir que ele corre e ele ultrapassa o etíope. E ele chega primeiro até o palácio de Davi para falar com Davi. Mas o que me chama a atenção, meus queridos, é que quando ele chega lá, o texto vai nos dizer que Davi pergunta como foi. E ele não sabe o que dizer. E Davi pergunta, o que aconteceu com o meu filho? Davi está mais preocupado com o seu filho. E ele mesmo sabendo que Absalão morreu, ele não tem coragem de contar. Ele fala que houve um tumulto e ele só sabe disso. O que eu entendo, amados? Aimás, ele insiste para levar a mensagem. Ele chega primeiro do que o etíope, só que ele não diz a mensagem. Então eu entendo que tem gente que quer chegar em primeiro, mas não tem mensagem. Tem gente que quer estar em evidência, mas não tem mensagem. Tem gente que quer ser visto, mas não tem mensagem, né? Entenda que ele quis tanto, mas era só para aparecer. Na hora de abrir a boca, de falar o que tem que falar, de corresponder o que se esperava, ele não consegue, né? Então assim são muitas pessoas nos dias de hoje, né? Luta por microfone, luta para ter um cargo, luta para ser o primeiro, mas quando chegar a hora não consegue. Por quê? Porque você não foi chamado para isso. Não era a sua vez. É você que está insistindo, não foi o comandante que colocou você. Não foi o Senhor dos Exércitos que colocou você, né? Era mais para aparecer. Quando chega lá, não sai. Diz que quer falar, mas não fala. Então, quer aparecer. É interessante porque Joabe fala que não era o tempo, né? E Joabe não escolhe ele, Joabe escolhe o etíope. E Joabe também fala, não tem recompensa. Então, olha só, não era o tempo, ele não foi escolhido por Joabe e ele não vai ter recompensa. Traduzindo, ele quer aparecer. Muitos são assim. O texto vai nos dizer, amados, que Aimás, ele já tinha sido usado como mensageiro antes, certo? Mas agora ele não é usado. Entenda que ele entrega a mensagem, mas ele entrega em partes, né? Ele fala que teve tumulto, mas faltou a outra parte. Qual é a outra parte? Absalão morreu, é o principal. Hoje tem pessoas que são assim. Entrega a mensagem, mas é uma mensagem incompleta. É uma mensagem pela metade. Muitos só pregam o amor, não pregam a justiça. Muitos só pregam vitória, não pregam pecado. Né? Não tem mais coragem de evangelizar. Ah, pastor, mas é muito difícil chegar diante do rei Davi e falar que o filho dele morreu, mas não era verdade? E vai parar de falar a verdade? Não vai pregar a verdade? Assim somos muitos. Muitos têm medo de falar que se você não se converter, você vai para o inferno. A minha pergunta é, mas não é a verdade? E vai deixar de pregar a verdade porque alguém não vai gostar? Tem que falar a verdade. Essa verdade é uma verdade dolorosa, mas é fato, Absalão não está mais vivo. Absalão não estava entre nós. Ele morreu, é doloroso, mas tem que falar. Assim é o Evangelho da cruz. Temos que pregar que o dia do juízo está próximo. Temos que pregar sobre o arrebatamento. Aleluia. Temos que pregar que ainda é pecado, fofoca, mentira, bebedeira, homossexualismo. Temos que pregar porque a verdade dói, ainda que alguém não queira. Mas tem que pregar. Temos que falar. Jovem não levantou ele, por isso que deu errado. Se você não for levantado por alguém maior, né? Pelo maior, não vai dar certo. Entenda que é Deus que levanta. E quando ele levanta, ele se responsabiliza. Quem não sabe falar, vai falar. Né? Quem não saber, vai passar a saber. Ele prepara. Ele dá recursos. O texto vai nos dizer, amados, que o etíope agora chega. E ele diz, ouve a boa notícia, o Senhor te livrou de todos que se levantaram contra ti.
Aqui nós temos uma notícia boa e ao mesmo tempo impactante. Por que é boa? É boa porque o exército de Davi venceu. Mas é impactante porque o filho dele caiu. O filho dele, que obviamente não queria, caiu. E às vezes, amados, Deus tem uma mensagem dessa para nós. Essa é a mensagem que Deus tem para a sua igreja nessa noite. Deus tem uma notícia boa e ao mesmo tempo impactante. Aleluia. Foi algo que Deus colocou no meu coração. A boa é que a vitória é sua. Mas a impactante é que talvez alguém que você não espere está caindo. Às vezes pode ser uma pessoa falsa que você pensa que é verdadeira. Às vezes é um laço que ele está te livrando. É impactante porque você não imaginava. Aleluia. Mas o Deus que é verdadeiro faz a verdade chegar até você. É algo bom e impactante. Glória a Deus. Às vezes a gente pensa uma coisa que Deus vai te mostrar que é outra. É boa e impactante. Porque é alguém que a gente não espera, o parente que você não espera, o amigo que você não espera, o relacionamento que você não espera, talvez não seja aquilo que seja tudo de Deus para a sua vida. Aleluia. O texto vai nos dizer, amados, que o etíope ele não chegou primeiro. Quem foi que chegou primeiro? Aimás. Quem chegou primeiro foi Aimás, não foi o etíope. O etíope não chegou primeiro, mas quando ele chega, ele entrega a mensagem. Ele fala que venceram. E Davi pergunta, e sobre meu filho? Sabe o que ele responde? Que todos os inimigos do rei, que todos que se levantarem contra o rei, tenham o mesmo final que teve o jovem Absalão. Ele ainda floreou, ele ainda falou de uma forma bem contundente, que todo mundo que se levantar contra ti tem o final dele. Ele entendeu na hora, morreu. O etíope não chegou primeiro, mas quando ele chegou, ele entregou a mensagem. Isso aqui é maravilhoso, amados. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o nome do etíope. O que é um etíope? Etíope é uma pessoa que nasce no país da Etiópia. É um africano. Já Aimás é o nome dele. A gente sabe o nome do covarde, né? Porque não teve coragem. Aimás, filho de Zadok. Eu sei o nome dele e do pai dele. Está aqui no texto. Só você ler. O que tinha nome não entregou a mensagem. E o que não tinha nome no texto, entregou a mensagem. Sabe o que eu entendo? Deus não está procurando gente que tem nome. Deus está procurando gente que tem mensagem. Tem gente por aí que tem nome, mas não tem mensagem. É fogo estranho, sabe? É só para aparecer, para alguém falar e tal. Ah, mas fulano, é fulana, está no cartaz, é assim. Mas quando abre a boca, cadê a mensagem? Quando abre a boca, tem medo de entregar o nome de Deus, né? Tem medo de falar a verdade. Tem gente que não tem nome, você não sabe nem quem é, mas quando abre a boca, Deus está falando. Quando abre a boca, Deus está consertando. Quando abre a boca, Deus está falando aquilo que pode ser doloroso, mas é o que o Papai do Céu está falando no seu coração. Glória. Grande Deus. Deus fala que agora Davi está abalado e ele sobe para o quarto e ele chora. Certo? Ele chora. Davi, ele vai sofrer, viver o seu momento de luto. Amados, resumo básico de quem era Davi. Davi, ele venceu o gigante Golias. É aí que ele é conhecido, né? Ninguém sabia quem era Davi, até aquele gigante filisteu cair por terra. Davi ganha fama porque as mulheres começam a elogiar ele. As mulheres dizem, Davi, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Davi, ele conquista uma cidade. Disseram que ele não ia conseguir, ele chega lá, conquista a cidade, e ele é tão desaforado que ele bota o nome da cidade de Cidade de Davi. Como se dissesse, quem manda aqui sou eu. E a cidade de hoje se chama Jerusalém, né? A famosa Jerusalém de Israel. Davi é um cara tão inteligente, tão usado por Deus, que ele escreve parte dos salmos, né? Muitos salmos que nós lemos, quem escreveu foi ele. Davi era tão cheio de Deus, quando ele toca, o demônio sai. Assim era o menino Davi, que era um pastor de ovelhas, que obedecia o pai levando comida para os irmãos na guerra, que entra no exército, que sobe a posição de comandante, é elogiado como o melhor dos comandantes quando ele foi, e chega a ser rei de Israel, o povo clamando querendo Davi, porque o povo amava Davi. Esse é Davi. Que histórico, né? Que currículo maravilhoso. Porém, hoje é um dia de dor, porque o dia mau chega para todo mundo. Tem dia de vitória, né? O dia do casamento. O dia que o filho nasce. Passei na faculdade, passei no concurso, comprei meu carro. Quantas vitórias, né? Mas o dia mau também chega. E eu não estou falando isso para entristecer ninguém. É a palavra que diz. Né? Mas a pessoa se esfria, se desvia, porque ela é habitolada a ideia de que todo
todo dia é só felicidade, é só vitória, não é assim. Hoje é um dia amargo na vida de Davi, certo? Nem todo dia é dia de vitória, tem dias difíceis. Amados, Davi ele teve uma concepção errada a respeito do mensageiro. Eu ia falar que Davi estava na porta do palácio junto com o sentinela. Sentinela é aquele guarda que fica ali na torre, né, observando de longe. Você deve ter observado quando você passa na frente do quartel, tem os sentinelas ali, né, que ficam ali na pontinha o tempo todo, só observando de longe para contar lá para dentro se algo estiver se aproximando de errado. A Bíblia fala que veio Aimás, e o sentinela fala: Davi, eu estou vendo um homem, que eu acho que é Aimás. Aí Davi fala: é um homem só, então é uma boa notícia. Aí depois aparece o outro, o etíope: é um homem só, é uma boa notícia. Aí o sentinela confirma: realmente é Aimás. Ele repete isso da mesma forma. Toda vez que o sentinela falava que era um homem só, ele diria que é uma boa notícia, mas não era. Era uma péssima notícia, de que seu filho morreu. Eu entendo, amados, que às vezes uma pessoa só, a concepção de Davi era essa: se é uma pessoa, é boa notícia. Porque se o exército tivesse sido derrotado, o exército de Davi, voltaria todo mundo triste. Se voltou um só, geralmente é para contar o hino da vitória, mas não era o caso necessariamente, ou totalmente. Ele pensa: é uma pessoa, é alegria. Porém, uma pessoa, né, trouxe uma notícia que arrasou com ele. E aplicando isso nas nossas vidas, às vezes uma só pessoa já é o suficiente para acabar com o nosso dia. Você estava bem, até que uma pessoa só falou algo, né, humilhou, menosprezou, tocou na ferida, lançou uma indireta, provocou, mentiu, foi falso testemunho, decepcionou. Deus, eu estava tão bem, mas é uma pessoa, às vezes é uma pessoa de sangue, por isso que dói tanto. Ou é o irmão da igreja, ou é o colega do trabalho, né, que quando você saiu arrumando uma situação, uma pessoa é capaz de destruir o seu dia. E ele achando que era alegria, né? Até porque esses dois que voltaram correndo, né, a Aimás e o etíope, eles voltaram enérgicos, né? Geralmente quem está enérgico está vitorioso, está feliz, né? Quando você está feliz, você fica enérgico. Quando a gente está triste, a gente fica apático, né? Cabisbaixo. Então ele teve esse pensamento. Então Davi disse: quem me dera ter morrido no seu lugar. Aqui novamente ele retoma a consciência do pecado. Já comentei com vocês, né? Ele entende: Absalão morreu hoje, eu tenho culpa nisso, porque um dia eu adulterei. Um dia, né, eu fiz o que eu queria. Mulher casada, bateu o cara dessa mulher e tal. E Deus disse que a espada ia ficar na minha casa. Olha a espada aqui. Porque o que Deus fala, Ele cumpre. Né? Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Ele causou dor em outra família. Hoje é a família dele que está sentindo dor. Então foi uma dor terrível, porque a morte de um filho é a morte de um filho em rebelião, porque quando alguém morre de causas naturais, né, ou até mesmo num acidente, é mais fácil de entender, mas foi rebelião, certo? E a consequência do pecado. O texto vai nos dizer, amados, chegamos agora na parte propriamente do luto, mas eu tinha que historiar essa parte, que agora o exército volta e eles agem como derrotados, né, como humilhados. Eles venceram a guerra, mas devido à postura de Davi, eles voltam cabisbaixos. E aplicando isso nas nossas vidas, muitas vezes tem pessoas que venceram, estão de pós de vitória. Eles não venceram a guerra? Venceram. Tem gente de pós de vitória, mas que age como se fosse o derrotado. Deus já determinou a vitória na sua vida. Por que você está triste? Aleluia. Olhe para as vitórias que Deus já tem te concedido. Alguém está no velório de um filho, mas o teu filho está aí saudável. Já pensou nisso? Na vitória que você tem? Levante a cabeça. Você é um vitorioso com cara de derrotado, com cara de humilhado, né? Assim está o exército de Israel, o exército de Davi, né? O exército de Davi venceu, mas estava cabisbaixo, como se eles tivessem sido derrotados. Eles mataram 20 mil homens, é muita gente, mano. 20 mil homens, né? É muito corpo, seria muito caixa, lógico que ninguém ia gastar com isso naquela época, né? Mas é muita coisa. Então, nos versículos 5 e 6, basicamente, Joabe diz a Davi o seguinte: hoje humilhaste os teus soldados. Aqui, meus queridos, eu quero destacar as duas óticas de Davi. Existe uma ótica em que Davi está certo e existe uma ótica em que Davi está errado. Tudo no mesmo texto. Primeiro, eu quero trabalhar a ótica em que Davi está certo. Davi é rei de Israel, no momento era rei de Davi, mas Davi também era um pai. E eu tenho que entender a dor de um pai, certo? De certa forma eu tenho que entender a dor de um pai, porque é um filho. Por mais mau caráter
filho, como é difícil perder um filho. Só que ele não poderia demonstrar isso, né? Porque muitas pessoas iriam crucificá-lo, iriam apontá-lo, né? Como se ele não fosse um pai. É como se Davi tivesse só a figura de rei. Eu sou rei, o líder de Israel. E esquece que Davi também era um pai. Então eu entendo que muitas vezes o seu chamado não deixa você viver como você gostaria. Você tem que manter uma certa postura, senão você vai ser crucificado. Você não pode demonstrar fraqueza, você não pode chorar, né? Senão alguém vai te apontar. Parece que não pode demonstrar fraqueza, né? Quantas pessoas nos zombam de Jeremias até hoje, né? Tem lá o livro Lamentações de Jeremias, mas ele chorava porque ele amava o povo de Deus. Ele pregava dizendo: o povo se conserta, o povo não se consertava. Aí ele chorava porque o povo não se consertava, né? Jeremias não casou e não teve filho. Qual é a pessoa que não quer ter família, né? É difícil solitário. Deus tinha um ciúme tão grande de Jeremias que falou: olha, tu não vai ter nem mulher nem filho, esqueça, é só para a obra. Então era um chamado pesado, né? O chamado não deixa você viver como você gostaria. Quando Deus falou para Maria e para José: cuide de Jesus, Maria não teve lua de mel. Sabe qual foi a mensagem? Foge que Herodes quer matar o menino. Já imaginou? Ela casou, virgenzinha, aquela coisa toda, né? Preservada, quero dizer. Mas não tem nem tempo de se preocupar com coisas de uma mulher, de um casamento, porque tem que fugir, porque o bebê é o filho do Todo-Poderoso. Então, às vezes, o seu chamado não deixa você viver como você gostaria. Porque primeiro Deus. Primeiro a vontade de Deus. E você não pode mostrar para você está mal, né? Você é um filho que não pode mostrar para o seu pai e para a sua mãe que está mal, porque ele toma remédio. Você é um marido que não pode demonstrar fraqueza, porque uma mulher espera de um homem, né? Seja provedor, forte, resolva problemas. Pastor não pode demonstrar fraqueza para a ovelha, porque só a ovelha que pode ter problema, o pastor tem que ter vida perfeita. E por aí vai. Seu chamado deixa você viver. Você também tem ódio, também tem raiva, tem vontade que você não quer perdoar, mas você tem que mostrar: não, está tudo na paz do Senhor, domínio próprio, mansidão, fruto do Espírito, paciência, paciência, paciência. Não pode demonstrar. Por quê? Porque tem que manter aquela postura. Davi é pai, mas tem que manter: eu sou o rei, o rei, o rei, né? O rei do povo. Então, se você for fazer o que você quer, você estraga o seu chamado. Sansão quebrou a cara porque ele fez o que ele quis, acabou preso, cego, sem força na mão de uma mulher, né? Depois acorrentado. Saul fez o que queria, né? Davi deu certo porque ele obedecia a Deus. Quando era Saul arrogante, né? Deus mandava matar, não matava, enfim. Aí eu olho para esse texto, mas eu entendo que quem te conhece não entende. Eli julgou Ana quando Ana entrou na igreja. Ana estava estéril e chorando, né? Porque ela queria ser mãe. Ele falou que está bêbada. Está embriagada, aparta-te do vinho, mulher. Ele julgou ela, o próprio pastor, né? Julgou ela. Então, às vezes a pessoa te conhece, mas não te entende. Nem todo mundo que te conhece te entende. Nem todo mundo sabe o que você está passando. Os irmãos de José ficaram com raiva de José. José teve um sonho. Eu vi o sol, a lua e 11 estrelas se curvando dentro de mim. Até Jacó não gostou, o pai, né? Você está dizendo o quê? Que eu, sua mãe, seus 11 irmãos vão nos curvar. Não era o que ele falou, mas era o que ele estava falando. Lá na frente, José virou governador do Egito e todo mundo teve que se curvar. Tanto que Faraó falou para ele: depois de mim, ninguém no Egito levanta nem a mão nem o pé sem a tua permissão. Achou pouco? O que Deus faz? Né? Então, nem todo mundo vai te entender. E pior, tem gente que até te conhece, te entende, ela entende o que você está passando, mas não quer te entender. Não é que eu não entendo essa situação, eu entendo, eu tenho capacidade intelectual para entender, só que eu decido não te entender, eu vou implicar com você. Davi foi levar comida para os irmãos maltrataram ele. O que você veio fazer aqui? Você é um pastor de poucas ovelhas. Está se achando? Chamaram ele de arrogante. Tem gente que não quer te entender. Penina ficava provocando Ana. Ela entendia. Ela não era desprovida de inteligência para não ver que Ana era uma mulher estéril. Mas ela ficava desfazendo de Ana. Olha, né? Imagino eu, né? Eu tenho vários filhos com o nosso marido, dividiu o mesmo homem. E você, que nunca conseguiu gerar, nunca vai gerar, né? Deixa que é cruel. Faz questão de pisar você na ferida que você está passando, na dor que você está passando. Eu entendo, meus queridos, que Absalão era um homem ruim, mas era filho de Davi, certo? Então pode não prestar, mas é teu filho. E o que mais tem na Bíblia é crente com filho difícil. O que mais tem é homem de Deus, mulher de Deus, que o filho não é de Deus, é um rebelde. Serve a Satanás, se morrer hoje é para o inferno. Eu não estou pregando aqui para desagradar ninguém, eu estou pregando a verdade. Adão falava com Deus, né? Mas foi o pai de Caim, que matou o próprio irmão. Eli
teve 2 filhos, né? Ofni e Finés, que se prostituíam no templo. Samuel, profeta, teve filhos ruins. Arão, pastor, irmão de Moisés, teve filhos ruins. Né? O que mais tem na Bíblia é crente com filho terrível, porque filho de crente não necessariamente é crente. Tem uns que são bênçãos, mas tem outros que só Deus na casa. Numa segunda ótica, eu quero dizer agora, Marcos, que Davi também estava errado. Na primeira ótica ele está certo porque a gente vê ele como pai. Numa segunda ótica, Davi estava errado. Por quê? Olha o que Jó falou para ele. Davi, você ama os que te odeiam e você odeia os que te amam. Olha só, Davi, nós somos o teu povo. Nós lutamos para proteger você, suas mulheres, seus filhos. Demos a vida por você e você prefere aquele criminoso que queria matar todos nós. Você dá mais valor para um filho rebelde do que todo esse povo que está aqui com você e nunca te abandonou. Porque ele pode ser teu filho, mas ele te deixou. A gente dá a vida por você e ele quer tirar a sua vida. O que eu entendo aqui, amados? Infelizmente, tem gente que honra mais gente que não presta do que aqueles que prestam. Tem gente honrando mais os de fora do que os de dentro. Às vezes muita gente ali próximo, né? É uma boa esposa, é um bom marido, é um bom pastor, é um bom irmão, é um bom colega, mas a pessoa está cega, não valoriza. Valoriza uma pessoa de fora que chega e faz estardalhaço na sua vida e vai embora. Isso é uma palavra de despertamento para nós, né? É como uma filha que, por exemplo, conhece um namoradinho agora, para ela os pais não prestam mais. Os pais que trocaram fralda, que pagaram a escola, que acordava cedo, né? Não presta mais. Conhecer um cara agora que só quer usar e jogar fora. Tem mais valor do que o pai e a mãe, que passou a vida inteira se preocupando. Dá mais honra por de fora do que por de dentro. Certo? Então, para os familiares, para os soldados, isso aqui era um desprazer, amados. Cuidado. Hoje em dia, com as redes sociais, né? A gente está na época da comparação, né? Ai, meu casamento não é bom. Subiu da fulana, quanta mentira. Tudo montado para ganhar like, né? Ah, o marido da outra é melhor, a esposa do outro é melhor, ah, o pastor da outra igreja é melhor, ah, fulano é melhor. Glória a Deus. Às vezes você tem valores tão grandes do seu lado, tanta preciosidade do seu lado que você não está sabendo valorizar. Às vezes nem é real, né? Ah, mas o outro paga isso e aquilo no outro e trai muitas vezes. E o que está contigo é fiel. Pode não ter muito, mas é fiel a você. Valores, amados, inversão de valores. Ele não consegue enxergar ao redor. A dor é tão grande que ele não consegue enxergar ao redor. Cuidado, para você não ter uma dor tão grande a ponto de ficar cego. É como uma pessoa que teve vários relacionamentos ruins. Aí quando chega um bom, ela consegue destruir o bom por causa dos ruins que ela teve anteriormente. Né? Descarrega, né, aquela carga negativa. Você escuta na pessoa errada. Ah, nenhum presta, nenhuma presta. Por causa dos outros. A dor está te deixando cego. Você só olha para o que não tem. Você só foca no que não tem. Ah, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. E tudo que você tem, já agradeceu? Valoriza o que você tem. Alguém está debaixo da ponte, você. Alguém não comeu hoje, você. Alguém não sabe nem se vai acordar vivo amanhã porque está numa UTI, você. Alguém está no velório agora, você está na casa do Senhor. Não deixe a dor cegar para aquilo que Deus já te confiou, que está aqui, ó, do seu lado, está com você. Deus está vestindo, tem perfuminho, tem material de limpeza para lavar sua roupinha que está suja. Deus está dando mais um dia de vida. Tem gente milionária que está indo para o Sírio Libanês e morrendo. E você aí, ó, eu vou para o Sul, mas está vivo. Deus é bom, amados. Eu entendo que Joabe, ele reprova Davi, porque é a causa em que nós devemos reprovar a pessoa que exerce a autoridade. Veja bem, eu não estou pregando rebelião, não é isso. Mas você tem que dar um despertar, né? Pai pode errar, mãe pode errar. Já pregamos aqui sobre os filhos de Noé. Noé, ele se embriagou e tirou a roupa. Quem deu jeito na situação foi 2 filhos, né? Jefté. Os 2 dos 3 filhos deram jeito, cuidaram do pai, cobriram o pai, né? Às vezes a gente tem que chamar a atenção de uma pessoa que está acima de nós porque não está vendo. Nem todo mundo acerta sempre. A Bíblia fala, pais, não provoquei os nossos filhos. Então tem pai que provoca, tem mãe que provoca. A Bíblia fala assim, não provoque os seus filhos para que ele não desanime. Quando eu evangelizava muitas madrugadas, eu vi tanto jovem desviado, e muitos eram filhos de pastor, de presbítero. Por quê? Porque pegava tanto no pé que a pessoa ia embora. Desanimava da presença de Deus. Como é que eu vou ficar na presença de Deus se tudo que eu faço é errado, nada está bom?
Então a gente tem que ter sabedoria, certo? Tem horas que a gente tem que ter sabedoria. Cuidado para não valorizar quem não merece. Precisamos valorizar quem merece. Valorize uma esposa dedicada, valorize seu marido que é esforçado, valorize seus pais que se preocupam com você, valorize seus filhos. Tem filho que tira nota boa, o pai e a mãe nunca elogia, é decente, obedece o horário de chegar em casa, o pai nunca elogia. Está jogando seu filho pro diabo. Valorize um bom filho, porque tem gente que queria ter um filho que você tem, uma filha que você tem, não tem. Porque o filho dá dor de cabeça, dá atraso na vida. O texto vai nos dizer, amados, que Absalão ele morre, já estou encerrando. Ele era um cara que